Meus amigos e minhas amigas, semana maravilhosa para todo mundo. Globo Esporte chega agora. Hoje à noite o Bahia precisa demais acabar com um jejum de 7 jogos sem ganhar. Simbora com ela, que tá lá na terra do frio para esse jogão aqui, Curitiba e Bahia. Gabriele Gomes, como é que tá aí? Tá tranquilo por enquanto? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Dan. Boa tarde a você acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Nada tranquilo, tá? Nesse momento são 16 graus e pra gente que é baiano, a gente sabe bem o que isso significa. Tá muito frio, vou voltar congelando e a tendência, inclusive, é que a temperatura diminua durante a partida. Então, de noite já sabe, muito frio, torcedor que vai vir aqui assistir a Bahia e Curitiba vai ter que trazer bastante casaco. Vamos com informações do Bahia, porque eu tô aqui, inclusive, na área do setor visitante, a área que a torcida do Bahia vai ficar. Estádio Couto Pereira, palco da partida de hoje à noite entre Bahia e Curitiba. É a última partida do Bahia como visitante nessa Série A antes da pausa para a Copa do Mundo. Lembrando que restam 2 jogos até essa pausa para o Mundial. E hoje à noite o Bahia quer acabar com esse jejum. São 7 jogos sem saber o que é vencer. O Bahia não vence há um pouco mais de um mês, portanto quer vencer o Curitiba aqui no Couto Pereira, virar a chave e aliviar a pressão que está em cima do elenco. Informações dentro de campo é que o Bahia tem o retorno do Caio Alexandre, que não atua desde o dia 25 de abril, é uma novidade. E o Rogério Ceni, que ainda não chegou em Curitiba, foi liberado para resolver umas questões particulares, daqui a pouco encontra a delegação. Esse palco da partida, inclusive, foi a estreia de Rogério Ceni como técnico pelo Bahia lá em 2023. 4-2 em cima do Curitiba, vamos ver a reportagem. Às vezes, um estádio representa mais do que arquibancada e gramado. Carrega lembranças, marca começos. E dizem que largar com o pé direito faz toda a diferença. Foi assim em setembro de 2023. Não é difícil entender a felicidade estampada no rosto do elenco. No Couto Pereira, o Bahia venceu o Curitiba por 4-2. Quase 3 anos depois, aquela lembrança ainda segue viva na memória do torcedor. Enquanto o Biel faz a dancinha na comemoração. Eu moro perto do Couto Pereira, então a gente ouve bastante os gritos da torcida. E naquele jogo foi sensacional. A gente estava numa sequência muito ruim com o Renato Paiva. Aí ele cai, a gente tem um pouco de esperança, vem o Rogério. A gente não sabe direito o que esperar, pelo trabalho do Rogério no São Paulo não estava tão bom também. Foi no Couto Pereira que Rogério Ceni deu os primeiros passos como técnico do Bahia. O treinador iniciava a caminhada tricolor justamente diante do Curitiba, rival que reencontra hoje no mesmo palco. Mas o cenário é outro. Se naquele dia havia expectativa, agora o momento é de pressão. Hoje a gente não pode abaixar a cabeça, hoje a gente tem que enfrentar de frente, assumir nossa responsabilidade e mudar esse quadro o quanto antes. A gente tem que resgatar a confiança do nosso torcedor. O Bahia atravessa a pior sequência da temporada. 7 jogos sem vencer. Já faz mais de um mês desde a última vitória tricolor. Mas para quem gosta de se apegar aos números, existe motivo para esperança sim. O tricolor não perde para o Curitiba há 12 anos. Essa será a primeira vez que Rogério Ceni vai reencontrar o palco onde tudo começou com o Bahia. Mas o treinador não chegou a Curitiba com a delegação. Ele foi liberado pela diretoria para resolver questões particulares e chegou à capital hoje. Dentro de campo, o treinador ganha uma possibilidade importante. Caio Alexandre voltou a ser relacionado após se recuperar de lesão e viajou com a equipe. O volante não atua desde 25 de abril. Por outro lado, Eric e Nestor estão fora da partida por suspensão após o 3º amarelo. Quem também não estará é o lateral Luciano Juba. Com uma lesão na coxa, ele só volta a atuar com o Bahia depois da Copa do Mundo. Mas, apesar das ausências, a equipe está confiante em uma virada de chave. É uma decisão, é um confronto direto, mesmo número de pontos, saldo de gols, se não me engano até cartões. Então a gente precisa entrar com o máximo de foco, é uma equipe muito competitiva, tem uma transição muito boa, bons jogadores, então a gente precisa entrar ligado para não ser surpreendido e sair de lá com os 3 pontos, que é importantíssimo para a nossa temporada. No estádio onde a caminhada começou, Rogério Ceni e Bahia buscam algo que anda fazendo falta: motivos para comemorar de novo. Espero que a gente consiga ganhar esse próximo jogo. Não aguento mais perder, irmão, empatar.
Mas agora é Bahia, minha p... Vamos ganhar, viu? Ó, Dan, e eu tô aqui já com a provável escalação do Bahia para enfrentar o Curitiba hoje à noite. Provável escalação feita pelo ge.globo.ba. Vamos lá, o Léo Vieira no gol. Na defesa, Gilberto, o David Duarte, Canu e Iago Borduque. O Canu que vai disputar a posição com o Ramos Mingo, que cumpriu suspensão na última partida, volta a ficar à disposição de Rogério Ceni. E o Iago Borduque como titular, porque como vocês viram aí na reportagem, esse será o primeiro jogo do Bahia sem o Luciano Juba, que só deve voltar lá depois da Copa do Mundo. Então, uma oportunidade para o Iago Borduque ganhar sequência no Bahia. Acevedo, o Jean Lucas, isso porque o Eric e o Nestor estão suspensos, Everton Ribeiro, Kike Oliveira, que volta. No último jogo, no empate contra o Grêmio na Fonte Nova, ele ficou fora por questão contratual, Eric Puga e William José. Lembrando que o Bahia é o quarto melhor visitante dessa Série A, dos 23 pontos no Brasileirão, 13 foram longe de Salvador. Dan? É isso, Gabriele Gomes. Muito obrigado. Olha, se está 16 graus agora, se prepara, porque na hora da transmissão do jogo, você vai ter que usar um casaco mais aconchegante. Cheiro, bom trabalho aí em Curitiba. É isso que vocês vão ver a partir de agora. Palmeiras 38. Olha a distância que abriu para o Flamengo, a importância de um confronto direto. Palmeiras deu 3-0 no Flamengo no sábado, já abriu 7 pontos. Fluminense na terceira posição. Atlético Paranaense venceu aqui, está na quarta posição. E o Bragantino já é o quinto colocado aqui do Campeonato Brasileiro. O Bahia está na sétima posição, vencendo hoje o Curitiba, cola aqui no Bragantino, assume a sexta posição, que hoje é do São Paulo. Vitória ganhou 3 posições na rodada, saiu de 14º para 11º com 22 pontos, 4 pontos a mais que o Santos, que abre a zona de rebaixamento. Saudações, torcedores do Esporte Clube Bahia, como vai vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, aqui no Sala ECB, do nosso Esquadrão de Aço. Bom, Bahia enfrenta o Coritiba em busca de acabar com a sequência sem vitórias no Brasileirão. E o Bahia entra em campo nesta segunda-feira sob pressão por causa da má sequência no Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Coritiba, às 20 horas, no Couto Pereira, em duelo direto entre clubes que brigam na parte superior da tabela. Com 23 pontos somados, o tricolor ocupa a 7ª posição, mesma pontuação do Coxa, que aparece logo atrás pelos critérios de desempate. Nas últimas 5 rodadas da Série A, o time comandado por Rogério Ceni registrou 3 empates e 2 derrotas. Para o confronto, Ceni terá desfalques importantes. Luciano Juba segue no departamento médico, enquanto Eric e Rodrigo Nestor estão suspensos. Ronaldo e Juan Pablo continuam em recuperação física. Por outro lado, Caio Alexandre pode reaparecer na equipe após voltar a treinar normalmente durante a semana e viajar com a delegação para Curitiba. E o Coritiba vive um bom momento após golear o Santos por 3-0 fora de casa e quer manter o embalo para passar o tricolor na tabela, pois tem os mesmos 23 pontos do Bahia, porém com um jogo a mais. E o Bahia tenta manter sequência de 12 anos sem derrotas para o Coritiba. A última derrota do Bahia para o Coritiba ocorreu na rodada final do Brasileirão de 2014, quando a equipe tricolor já estava rebaixada para a Série B. Naquele jogo, atletas como Bruno Paulista e Rômulo despontavam como promessas formadas nas categorias de base. De lá para cá, Esquadrão e Coxa se enfrentaram 6 vezes, com o tricolor mantendo a invencibilidade no confronto. Vencendo os últimos 4 jogos, 2 em Salvador e 2 em Curitiba. E é isso, torcida do Bahia, obrigado a todos pela audiência em mais um vídeo por aqui. Cheiro para todos, fiquem com Deus e na paz e até a próxima, valeu pessoal!